Quando nosso prota acorda no quarto, fica chocado ao perceber que regressou no tempo. Shenbai verifica a data e descobre que ele tem 10 dias antes do apocalipse atingir em força total. Então, sem perder tempo, ele vai direto para o hospital. Segundo as notícias, já há um primeiro paciente com um vírus desconhecido está enlouquecendo as pessoas. Ele passa furtivamente pelos médicos e entra em uma sala escura onde um zumbi está firmemente amarrado. Shenbai tira uma seringa, tira o sangue infectado diretamente do zumbi e imediatamente injeta no braço dele. Uma dor forte perfura todo o seu corpo. A dor é tão intensa que ele não consegue ficar de pé e desmorona, mas ele usa toda a sua força para resistir a se tornar um zumbi. Ele não pode deixar o vírus ganhar. Em sua vida passada, ele era um fracote forçado a servir a deusa das trevas. Ele realizou centenas de missões para ela, mas ela o traiu e decidiu descartá-lo como lixo inútil simplesmente porque ele era insignificante. Desta vez, tudo será diferente. Quando ele finalmente consegue se levantar, ele se parece com um zumbi e mal consegue andar corretamente. Até as pessoas ao seu redor começam a ter medo, mas apenas algumas horas depois, tudo desaparece. E graças ao vírus zumbi, Shenbai desperta suas habilidades antes de qualquer outra pessoa. Além disso, ele ganha uma das classes mais únicas e poderosas possíveis, o monarca do vírus. Agora ele pode absorver e usar vírus para se tornar mais forte. Tudo o que ele precisa fazer agora é encontrar e absorver o maior número possível deles. O hospital é obviamente o melhor lugar para encontrar vírus. Ele quer voltar para o hospital. No entanto, ele vê todos correndo em pânico. Na sua vida anterior, ele se lembra que foi em um hospital que aconteceu um dos 3 eventos zumbi, antes mesmo do apocalipse. Ele descobre que este é aquele hospital quando vê um zumbi correndo. Ele o segurando pela cara o jogar no chão, e começa a absorver tudo o que pode. Ele ganha pontos de vírus utilizáveis para fortalecer suas habilidades. Entretanto, no quarto andar do hospital, vemos uma cena de 2 pessoas da equipe médica trancados no banheiro enquanto os zumbis os caçam. Um dos médicos tem a certeza de que estes são os seus últimos momentos. Ele inapropriadamente começa a tocar a menina que está escondida com ele para desfrutar de seus momentos finais. Nesse momento, um zumbi entra no local. Como resultado, o médico usa sua companheira enfermeira como escudo contra os zumbis e corre em direção à janela e salta do quarto andar para o chão, morrendo imediatamente enquanto Shenbai observa. Talvez a morte seja muito mais atraente do que ser um morto-vivo. Até a garota foi mordida pelo zumbi, transformando-se em zumbi. Shenbai só absorve o vírus com uma ideia na cabeça. Ele espera absorver todo o vírus zumbi de dentro da menina para que ela possa mostrar-lhe o caminho dentro do hospital. A enfermeira conta o que aconteceu. Ela quer lhe agradecer por salvá-la. Mas Shenbai não quer agradecimento. Ele quer a ajuda dela. Ela concorda. Ele pede que ela o guie ao laboratório onde a maioria dos vírus estão. A menina está confusa sobre o que Shenbai quer fazer com os vírus, e logo ela vê suas veias aparecerem enquanto ele coloca a mão nas amostras de vírus armazenadas. Com todos os zumbis e as absorções de amostras de laboratório, ele agora tem um ancestor vírus, Darklight vírus, Tiki vírus, T-vírus e Koshi vírus em sua coleção. Shenbai está contente de ver o vírus da luz escura em seu repertório. O vírus zumbi evoluir para o vírus escuro. A força de Shenbai é aumentada em 200%. A especialidade do vírus da luz escura é devorar e evoluir. De repente, um zumbi tenta pular sobre eles, e ele o pega com suas próprias mãos, já demonstrando como sua força foi impulsionada, e absorve seu vírus. No entanto, em vez de apenas absorver, ele usa sua habilidade de devorar no zumbi, fazendo desaparecer na escuridão que emerge de suas mãos. A garota, olhando para isto, fica horrorizada. No entanto, ela tem plena confiança nele porque ele a salvou e quer manter seu segredo. Ela se apresenta como Shu Xin. Antes que possam falar muito, ele percebe que as autoridades já chegaram ali. Shenbai decide que eles devem se mover diretamente para o telhado e escapar de lá. Shu Xin acredita que eles não são zumbis e assim podem falar com eles. Mas o procedimento de quarentena vai roubar dias de Shenbai que ele pode usar para melhorar suas habilidades, algo que ele não quer arriscar. No entanto, no meio do caminho eles se deparam com um zumbi maior. Shenbai está interessado em ver como um mutante está presente neste hospital. Eles têm uma grande luta. Porém, o mutante é muito mais forte do que os outros zumbis. Shenbai até absorve outros poderes de alguns corpos e os joga em um golpe concentrado. No entanto, não deixa muito efeito. Nessa hora, Shu Xin atira-lhe um machado de emergência que ela pega das instalações. Quando vai usá-lo, o mutante joga Shenbai na parede, ferindo sua barriga. No entanto, Shenbai tem um sorriso em seu rosto enquanto ele tenta isso. Uma vez que o mutante rasgou sua barriga, grandes tentáculos saem de sua barriga e agarram o mutante, e o vírus da luz negra consome-o completamente.
Depois que devorar um zumbi no segundo estágio, a transformação do vírus da luz negra está em andamento, até Shenbai obter as garras ósseas da habilidade zumbi. No entanto, a demora dessa batalha no final deixa-os cara a cara com as autoridades, que não podem deixar humanos ou zumbis saírem deste hospital. Eles reconhecem Xu Xin e Shenbai como pessoas em fuga e pedem que levantem as mãos. Shenbai, percebendo que estão numa contagem regressiva para eles atirarem, pega Xu Xin e vão diretos para escadas, mesmo que Shenbai seja baleado na fuga. Ele prontamente pede a Xu Xin o endereço dela, e rapidamente salta do prédio, assustando-a até a morte. Num instante, porém, eles estão fora do apartamento de Xu Xin. Ela oferece-lhe para usar a sua casa de banho e ajudar-se a lidar com o ferimento de bala. No entanto, seus ferimentos de bala já começaram a sarar. Momentos depois, Shenbai tira a camisa, e Xu Xin aponta que Shenbai ainda tem arranhões em seu corpo. Ele ainda não se recuperou completamente. No entanto, ele diz que tudo o que precisa é de algo para comer e beber, o que o curará. Ele, brincando, pergunta se ela gostaria de se apresentar para ser comida, para curar suas feridas. Ela disse que se ele quisesse comê-la, podia tê-la comido antes. No entanto, ele não encontrou o ambiente mais cedo. Isto só os torna mais próximos ao partilharem um beijo apaixonado. Logo ouvimos o telefone de Shenbai tocando. O chat dele está cheio de pessoas perguntando se ele está bem desde que foi para o hospital Jianshen. O facto de Song Zekion ter tido uma abordagem significa que ela sabe claramente alguma coisa. Isso deixa Shenbai curioso o suficiente para querer uma audiência com Song Zekion. Song Zekion, em sua vida anterior, era uma mulher que tinha ressuscitado de trapos para riquezas. A sua teia de empreendimentos legais e ilegais fez dela um nome conhecido. Depois que o apocalipse começou, ela despertou um talento de nível A, e rapidamente subiu as fileiras. No presente, Shenbai sai de um carro, perdido no pensamento, refletindo sobre o quanto ele costumava admirar Song Zekion em sua vida anterior. Mas desta vez, as coisas seriam diferentes. Ela iria admirar e juntar-se a ele. Song Zekion é apresentada a Shenbai por um de seus subordinados. Ela diz que estava preocupada depois que perdeu o contato com ele. Podem dizer muito um ao outro, mas Shenbai vai direto ao assunto. Ele também lhe pede para não perder tempo. Song Zekion sorri e ousadamente sugere que ele poderia se tornar seu genro se quisesse. Ela segue isto fazendo referência às proezas que ele fez no hospital. Shenbai está imediatamente intrigado. Ele tinha destruído os sistemas de vigilância e energia, mas ela parece saber de coisas que ninguém deveria saber. Fica claro que Song Zekion não é alguém para subestimar. Ela explica que pode tê-lo localizado da entrada do hospital até a sala de monitorização. No entanto, alguém tinha ficado preso na ala 323 devido ao surto de zumbis, e de repente, ela tinha inicialmente chamado para si mesma para a ajuda de Song Zekion. Ela se surpreende ao saber que alguém extremamente poderoso eliminou os zumbis. Um vídeo até foi enviado para Song Zekion, mostrando Shenbai em ação. Ela também revela que tinha outra fonte no hospital, Liu Feng, o mesmo homem que tentou atacar Xu Xin. Em seguida, usou-a como um escudo contra os zumbis antes de pular pela janela. Shenbai e Xu Xin assumiram que Liu Feng tinha morrido. Como ele se lembra de um flashback de Xu Xin dizendo isso para Shenbai durante a noite que eles passaram juntos. Xu Xin ficou feliz que o maldito morreu. A história retorna ao elevador, onde Song Zekion, Shenbai e uma de suas próximas subordinadas, Ling Xuan, estão conversando. Song Zekion repete sua oferta. Se não quer ser seu genro, Song Zekion quer que Shenbai se torne um de seu povo, para trabalhar sob ela. Shenbai, no entanto, joga muito sujo, até mesmo levando Song Zekion a intenções muito íntimas. Shenbai segue friamente que ela não o conhece tão bem quanto ela pensa. Ter um vídeo não lhe dá a imagem completa. Ao chegarem ao último andar, Shenbai de repente revela suas garras de vírus zumbi. Instintivamente, o subordinado de Song Zekion, Leng Xuan, se move para protegê-la, mas Shenbai não ataca. Song Zekion fica surpresa e a princípio pensa que está a fazer uma proposta indecente, mas Shenbai esclarece, tudo o que ele quer é a ajuda dela. Ela admite que convencê-la não é fácil, mas Shenbai se inclina, prometendo que sabe muito, e esse conhecimento só ajudará os dois a ficarem mais fortes quanto mais próximos trabalharem juntos. Ele começa a contar-lhe sobre a verdadeira natureza do apocalipse. Intrigado, Song Zekion concorda em ajudá-lo, com a condição de que ele a ajude em troca. E então, tiros ecoam no fundo. O comandante Huang dos militares enviou o capitão Zhao para negociar com Song Zekion. Os zumbis estavam sendo contidos em temperaturas abaixo de zero no armazém refrigerado de Song Zekion, enquanto os sobreviventes resgatados estavam sendo isolados lá também.
Mas agora, os zumbis de alguma forma fizeram seu caminho para fora, confundindo Song Zikion. Como o frio extremo era para mantê-los contidos, então com ele sairão. No entanto, Shen se lembra de zumbis de forma diferente. Em sua vida passada, ele aprendeu que esses monstros sofrem mutações em resposta a condições extremas. Significa que agora estão a lidar com zumbi mutantes. Vemos no campo uma enorme criatura grotesca, o seu corpo coberto de múltiplas faces, completamente intocada pelo poder de fogo dos militares. Zhao rapidamente percebe a situação e pede que uma granada seja lançada na boca da criatura. Quando isso falha, ele começa a formular uma nova estratégia, organizar em equipes e mudar sua abordagem de batalha. No entanto, antes de poderem atuar, Song Zikion o deteve. Ela diz para ele não desperdiçar as suas munições, ou a vida dos seus homens, em algo que as suas táticas nem sequer podem matar. Em vez disso, ela ordena-lhe para priorizar a proteção de seu pessoal do armazém e ganhar tempo. O problema é que os zumbis são incrivelmente rápidos. Zhao observa que recuar sem vítimas seria quase impossível, mas Song Zikion tem um cartão na manga. Ela diz a Zhao para confiar em seu plano e parar de questioná-lo, lembrando-lhe que ela é a responsável. Então, Shen Bai entra no campo de batalha. Ele ataca o monstro com um ataque aparentemente menor, mas até isso causa um choque no braço da criatura. Ele pensa que podia ter arrancado o braço do monstro se ele não tivesse sido cauteloso. Ele entra em combate usando suas habilidades aprimoradas, embora seus ataques não causem muitos danos. Ainda assim, a massa pura da criatura que se move está gradualmente se desgastando. Percebendo que ele precisa de um impulso, Shen Bai examina seus arredores e vê alguma carne congelada. Ele ativa sua capacidade de absorver a evolução da luz negra, aumentando ligeiramente sua força e resistência. O monstro está a tentar rejuvenescer também, mas até isso é cansativo. Observando a exaustão do monstro, Shen Bai faz alguns movimentos calculados antes de lançar um grande soco contra o monstro. Zhao está atordoado. Ele se volta para Song Zikion e admite que tem tanto medo de Shen Bai enlouquecendo quanto está cansado do monstro se soltando. Shen Bai basicamente tem uma vibração de monstro. No entanto, Song Zikion calmamente responde que ela vê Shen Bai mais como um parceiro. Shen Bai começa a segurar o zumbi começa a soltar lágrimas. Ele literalmente começa a rasgar os seus membros e desencadeia uma evolução no meio da batalha. Zhao observa em descrença. São apenas dois mutantes inquietos que se chocam, e ele não consegue ver um resultado claro. Ele contacta o comando militar, perguntando a que distância estão os reforços. Agora, o zumbi, embora ansioso para se recuperar, está muito cansado. Seu corpo já está passando pela evolução da luz negra. Canção Zikion, confiante no que está por vir, empurra Zhao e diz-lhe para não se preocupar. Shen Bai cuidará do resto. Apenas 10 minutos depois, as armas estão apontadas para o nosso herói, com o capitão avisando que qualquer coisa estarem prontos para disparar. No entanto, Song Zikion lembra da promessa que ele fez de que ele não iria atirar se Shen Bai não atacar primeiro. Enquanto isso, Shen Bai está desfrutando de sua mensagem do sistema que revela a ele que ele derrubou uma besta rara, um zumbi de carne de montanha, e obteve os poderes da montanha de carne. Suas realizações também incluem a habilidade de injeção do vírus sendo desbloqueada. Ele pode agora, embora fazer um punho gigante de zumbi montanha, mas não há ninguém para testá-lo. O que ele pensa como o maior ganho do dia é o núcleo da montanha da carne que ele pode usar para criar uma parede infinitamente grande entre ele e um adversário, só se ele puder encontrar uma maneira de controlá-lo primeiro. Uma de suas características é que ele também pode ser usado para fabricar outros equipamentos. Até mesmo considera alimentá-lo mais para cultivar outra montanha de carne para testar sua força. No entanto, antes que ele possa fazê-lo, alguém chama seu nome por trás, e nós vemos que seu nome era Luli. Luli é uma jornalista que estava no hospital no dia do ataque e foi quem filmou o seu vídeo. Shen Bai já sabe de Luli. Ela entra e o agradece por salvar sua vida 2 vezes desta vez. Ela também estava no local do ataque também desta vez. Luli, sendo jornalista, também gravou esta briga com um zumbi gigante. No entanto, ela está pronta para excluí-lo se Shen Bai quiser. Shen Bai diz para ela mantê-lo para usar algum dia. Logo depois, Zhao aborda sua própria preocupação. Ele também chama Shen Bai e pede para explicar o que exatamente aconteceu. Como é o que o comandante Huang quer? Ouvindo esse nome, Shen Bai instantaneamente o remigra de sua vida passada. Ele era simplesmente um bruto para aqueles que eram mais fracos e tinha despertado suas características, tratando-os como o pior dos animais. Ele usou a motivação do patriotismo dentro das massas para obter um passe. No entanto, pouco depois, foi apenas fome e espancamentos sem motivo. Shen Bai também fazia parte deste tratamento desumano. Se alguém tentasse levantar a voz, eram considerados traidores e acusados de traição.
Assim, Shenbai teve que escapar de Jian Shen completamente, apenas por um segundo. Ele pergunta a Song Zikyun se precisa se explicar para pessoas como o comandante Zhao. No entanto, ela acha que não é necessário. Shenbai em sua mente concorda, já que ainda não é hora de ninguém saber nada sobre o apocalipse. Zhao fica frustrado com isso, e pede que respeitem os seus deveres como cidadão. Song Zikyun é tão arrogante como eles são nessa posição poderosa. Ela não se importa com o dever, lembrando Zhao que ele não é um oficial, apenas um líder de pelotão. Ela ameaça diretamente, até mesmo xingando e dizendo-lhe que Huang pode vir e vê-la ele mesmo se quiser saber alguma coisa. Enquanto o comandante está sendo falado nesse tom, outro dos subordinados de Zhao vem até ele, dizendo-lhe que o pessoal isolado está causando confusão. Algo estala em Shenbai, e ele sabe que este deve ser Liu Feng. Shenbai quer confirmar as suas suspeitas, e acontece que é Liu Feng. Shenbai quer conhecê-lo se possível. Momentos depois, Liu Feng é mostrado. Como ele se gaba sobre como seu pai finalmente chamou por ele, é como ele é o vice-presidente do primeiro Liu Feng Yui num hospital. De repente, Shenbai toca em seu ombro para injetar um vírus zumbi como um teste de como a habilidade funciona, apresentando-se como um mensageiro para alguém que Liu Feng tentou abusar. Ele menciona Xu Xin, que lhe disse que ela quer Liu Feng morto porque ele tentou violá-la e jogá-la em linha reta para um zumbi se banquetear. Liu Feng não pode acreditar que Xu Xin tá viva, e além disso, que ela tá a partilhar uma cama com este tipo de cara. Até pensar nisso enfurece. No entanto, Shenbai dá 2 passos de volta para ver o show acontecer por conta própria, pois ele quer que todos se afastem um pouco enquanto Liu Feng tá perdendo a linha, indicando que ele tá prestes a se tornar um zumbi. Liu Feng avança contra Shenbai, mas o vírus zumbi entra dentro de seu corpo. Mesmo antes de Liu Feng pudesse formar um golpe ou transformar-se completamente, Shenbai usa seu punho de carne de montanha para incapacitá-lo. Shenbai descobre que o soco é muito mais poderoso do que ele esperava. Com isso sendo tratado, ele acha que não precisa ficar nas proximidades do Capitão Zhao, e acha que é adequado apenas deixar Song Zikyun saber que ele está indo. Song Zikyun, no entanto, não ofereceu uma marca. Ela acha que ser apenas parceiros não é suficiente, que não é tão valioso quanto ser algo mais, indicando que ela quer chegar um passo mais perto de Shenbai. Como a senhorita Song Zikyun, Leng Xuan e Shenbai estão voltando, Song Zikyun convida Shenbai para sua casa particular. Ele concorda, desde que ela não o perturbe até que eles cheguem. O que ele quer fazer entretanto é verificar o seu inventário das recompensas que recebeu depois que derrotou aquela criatura. A capacidade Rampage Bloodlust aumenta todos os seus atributos em 3 vezes toda vez que é usada, mas vem com uma grande desvantagem. Durante um dia inteiro depois, todas as estatísticas são reduzidas em 50% até o dia seguinte. Esta troca não parece valer a pena para Shenbai. Ele já viu pessoas antes que aumentam em força, mas perdem flexibilidade e controle. No entanto, ao lado disso, ele recebeu 2 livros de habilidade. Agora, ele sente que é hora de mudar seu foco para construir uma facção, reunindo pioneiros que podem ficar com ele desde o início. Ele sabe que os laços formados em um apocalipse terminam muitas vezes em emaranhados e confusões. A rede inicial, que são os primeiros relacionamentos, é onde reside a força real. Acontece que Shenbai tem exatamente 6 moedas, a quantia exata necessária para introduzir um grupo de bate-papo. Ele começa a criar ele não consegue pensar num nome. Se ele não aparecer com rapidamente, o sistema vai atribuir-lhe um número de série por padrão. Logo depois, vermos a mensagem. O grupo de chat 001 foi formado. Neste ponto, Shenbai começa a imaginar a reconstrução da cidade do Imperador Branco em um sonho, tornando-se seu reino divino. Ele imagina as riquezas, o poder e o que ele concederia, a fazer daquela maldita o cão mais humilde debaixo dos seus pés. 3 horas depois, Shenbai e os outros chegam à mansão de Song Zikyun. Parece que Shenbai já informou Song Zikyun sobre os assuntos mais importantes e acredita que é tudo o que ela precisa saber. Ela deixa sair um suspiro, indicando que isso é suficiente para alguém como ela começar a se movimentar. No entanto, ela expressa seu desejo de se tornar a pessoa de Shenbai e pergunta como ela pode conseguir isso. Ele diz que não quer pessoas inúteis. A primeira coisa em sua lista são habilidades, seguidas da lealdade, muito parecidas com a de um cão leal. Ela tá bem com lealdade e acredita que pode ganhar habilidades também. Ela já tem influência, status, riqueza, e ordena respeito em Zhongshan. Shenbai sorri e acena com a cabeça, revelando que no novo mundo, todas as regras e regulamentos serão virados de cabeça para baixo. O status atual de qualquer um não importa. Tudo que o seu poder atual fará é torná-la uma escrava melhor na era apocalipse. Ela pensa na diferença, sendo seu cão leal agora, ou seu escravo mais tarde.
Shenbai é preciso com suas palavras. Ele tá a oferecer-lhe uma plataforma para afirmar o domínio dela sem deixar que as suas inseguranças a deprimam. Reconhecendo isso, ela literalmente se ajoelha, aceitando-o como seu mestre. Vê-la assim torna tudo mais excitante. Para alguém como ela, lealdade significa algo real. Eles se fletam para sentir seu charme e lhe dá a primeira tarefa. Em breve, Leng Xuan recebe uma mensagem. Ela deve fazer um vídeo recém-enviado e enviá-lo para alguém que entenda bem as redes sociais, para assim manter o post relevante por longos períodos. Deve ser dirigida aos pioneiros e rotulada com o nome do pioneiro imperador branco. Ela transmite esta mensagem para Luli e oferece-se para levá-la para casa. A Luli não sabe como não tem tanto medo como costumava ter perto dos zumbis. Talvez porque ela saiba que a Shenbai. De volta com Shenbai, ele vê o telefone de Song Zekyun tocando. É a filha dela, Song Je, a perguntar sobre a situação em casa. Shenbai responde e diz a ela que sua mãe tá ocupada e a quer em casa imediatamente. Ela tá confusa quanto ao porquê de Shenbai ter atendido o telefone e ainda mais chateada por ignorar as mensagens dela. Mas antes que ela acabe, ele desliga irritando. Enquanto isso, Song Zekyun pede que seu novo mestre proteja sua filha. Ele lembra-lhe que se ela for boa no trabalho, ele vai certificar-se que a filha dela não se torne um monstro quando o apocalipse começar. A cena muda para Song Je e Song Zekyun no mesmo carro. A mãe explica tudo, mas a Song Je não acredita nela. Apesar disso, Song Zekyun diz-lhe para apenas assistir silenciosamente quando eles saem do carro. Enquanto isso, Shenbai e Ling Xuan estão à procura de outros zumbis. Ling Xuan informa-o que o único lugar que ela encontrou foi esse cassino de onde estão à porta. É um cassino subterrâneo com uma casa por cima. Todos os magos, jogadores e donos de casas são agora considerados zumbis, deve 160 deles. Shenbai pensa para si mesmo que este pode ser o evento de abate zumbi, mas ao contrário dos incidentes de hospital e da carne montanhosa, que aconteceu em plena luz do dia, este está longe de olhos públicos. Isso torna improvável que seja o terceiro grande evento antes do apocalipse. Logo, Song Zekyun aparece, percebendo que Shenbai é o tipo de cara que vai atrás de cada zumbi. Enquanto os militares só vai atrás de 10 ou 15, Shenbai vai atrás de todos. Ele bate suavemente para avisar os que estão lá dentro para abrir a porta. Nesse momento, a porta foi arrebentada e uma horda de zumbis correu para ele. No entanto, logo testemunhamos a incrível velocidade de Shenbai enquanto ele está no topo de uma montanha de zumbis, absorvendo o vírus para fora deles. Apesar de inicialmente apontar para 160, ele já coletou 500 amostras de vírus da classe zumbi. Ele agora pode até mesmo coletar soro zumbi, trocando vírus zumbis através de algo chamado de árvore de talentos, especificamente a entrada do vírus zumbi. Isso resolve um problema de longa data para muitos, especialmente novos despertadores. Como vírus zumbis são sempre um problema, ele agora tem pontos de vírus e usa 300 deles para adquirir o soro. Tendo obtido este item raro, ele se volta para Song Zekyun e lembra-lhe do que ele tinha dito antes sobre apenas lutar com zumbis com uma arma para sair no topo. Ela tem um taco na mão, então Shenbai manda um zumbi para testar sua força. Entre as meninas, Leng Xuan quer ir primeiro. Ao invés de usar armas, ela depende de sua precisão como seu arsenal, derrubando o zumbi em um flash. Song Zekyun vai em seguida, conectando seu taco diretamente à cabeça de um dos zumbis. Na verdade, ela leva até 10 hits para matar o zumbi desta vez, o que faz Shenbai pensar. Ela só conseguiu derrubar o zumbi por causa de sua familiaridade com o corpo humano. Mas ainda mais decepcionante é o fato de Song Je se mijar e afirmar que não consegue. Sem dar-lhes uma análise, ele pede a Song Zekyun para descobrir por que, apesar da coleção de informações de Leng Xuan, este era o único lugar onde os zumbis tinham acumulado. Ele acha estranho e pede que ela olhe para o assunto. Ele finalmente lhe diz que não pode lentamente treinar sua filha. E Song Zekyun terá que organizar o treino de Song Je sozinha. Embora ela pensasse que ele estaria dando-lhe algum tipo de cura para evitar que Song Je se transformasse em um zumbi, ele em vez disso lhe dá a folha de fórmula que ele comprou. Ele diz-lhe que ela pode se juntar e que é uma mercadoria rara. Seus olhos brilham, e ela se curva para o seu mestre. Ele então envia-a com Leng Xuan e volta sua atenção para verificar seu post de mídia social, pensando que poderia estar ganhando alguma atração agora. No entanto, ele percebe que o post parece algo entre a Bíblia do Rei, e os comentários refletem exatamente isso. Ainda assim, uma das respostas se destaca. O comentarista afirma que não é um Xelin, mas um pioneiro que procura ajuda. Acontece que nem tudo se perdeu ao postar isso. A pessoa, pelo nome de Eu Não Sou Hostil, acidentalmente revela que ele é um controlador mental nível S, algo que mais tarde se arrepende de mencionar nas mensagens. Mas o pioneiro imperador branco,
Shenbai, diz-lhe para não se preocupar. O segredo dele tá seguro com ele. Percebendo que isso é útil, Shenbai fala sobre o grupo de bate-papo, é a caixa de bate-papo do Imperador Branco, e os documentos disponíveis lá, encorajando-o a ler e perguntar o que quiser. Esta pessoa entra sobre o nome An Xiao. Ele não me diz, mas então ele fala com Shenbai sobre adicionar alguém chamado Sui Quan, que mencionou ele enquanto tuitava, mas não conseguia chamar a atenção dele, e assim falou com An Xiao em vez disso, só para descobrir que o An Xiao não sabe nada disto. Shui Xuan assim acabou ignorando An Xiao também. Isto de repente traz uma certa seriedade à cara de Shenbai. O Pioneer Shui Xuan deve ser ninguém menos do que o imperador de Suakun. Ele rapidamente digita em afirmação, esperando que este seja o avanço que o grupo de bate-papo precisa. Vemos Song Jie ao telefone com Luli, a falar sobre o que aconteceu na investigação. Acontece que senhores da área de Jianshen estão interessados em coletar zumbis, enviando-os todos para o pátio de contêineres da humanidade perto do cais de Jianshen. Luli até mandou alguém para dentro, mas o tempo que levou significa que provavelmente foram apanhados e já não vale a pena esperar. No entanto, quando ela se vira, não. Ao entrar na instalação, ela vê a horrível cena de seus companheiros deitados no chão. Tá alguém sentado numa das janelas estruturadas perto do telhado. Enquanto isso, de volta ao lugar de Song Ziqian, Shenbai tá respondendo a algumas mensagens de um ranqueiro SS chamado Liu Wai, orientando-o sobre como aqueles acima de 3 pontos em estatísticas espirituais devem ser tratados, considerando que o menino tem 5 espírito. Assim como ele vê essa mensagem, Song Ziqian entra. Visivelmente angustiada por Luli ter sido pega no cais do Container Yard, Shenbai simplesmente faz uma pergunta, se ela falou sobre Song Ziqian ou não. Isto significa essencialmente se o seu disfarce foi descoberto. Song Ziqian se ajoelha e garante a lealdade de Luli. Acontece que o próprio Shenbai está pronto para salvar a Luli. Enquanto isso, no Menkai Container Yard, Luli é tratada como uma convidada. Embora o homem que a fez prisioneira tenha mantido amarrada à cadeira, é apenas por causa de Song Ziqian e algumas decisões pendentes. Mas ele ameaça. Se a decisão certa não for tomada, ela só será o brinquedo dele. Ao ouvir isto, ele pega um copo de vinho. O homem não está muito satisfeito. Ele traz o copo de vinho para Luli e diz-lhe que lhe diga, o que sugere que o vinho lhe castigar não deve ser o suficiente. Do nada, Shenbai está sentado ao lado deles, fazendo uma entrada elegante. Ele diz ao homem, talvez a garota não goste de vinho. Sua presença repentina, despercebida até agora, choca o homem. O homem pergunta quem ele é. Shenbai apresenta-se como o salvador de Luli. Este se alerta. O homem que Shenbai também é um pioneiro, o que significa que ele conhece a terminologia. Luli vai para o carro. O homem deduz corretamente que Song Ziqian já está sob a subjugação de Shenbai, e seu plano de usar Luli para torná-la uma subordinada falhou agora. É revelado que o homem subjugou o senhor, enquanto Shenbai subjugou a rainha. Só resta o comandante. Então, o homem propõe uma aliança com Shenbai para fazer um rei, mas Shenbai recusa sem rodeios. Ele já sabe que o homem tem usado seus poderes para transformar pessoas normais em zumbis, o que o torna indigno de ajuda. Diz que isso é patético. O homem, no entanto, é um S-ranqueer. Shenbai casualmente se apresenta como um triplo S-ranqueer. O homem, insensato, vangloria-se do seu talento, massacrando a progressão por materializar uma garra. Sua habilidade permite que ele absorva permanentemente parte dos atributos de seu alvo e exponencialmente melhorá-los. Shenbai percebe que a garra é essencialmente uma forma de equipamento. O homem atira-se a ele, pretendendo roubar seus poderes, mas um enorme soco de carne de Shenbai o manda voando. O homem especula que Shenbai deve ter uma habilidade de mudar de forma, mas Shenbai não pode especular. Ele ainda não sabe quais são as capacidades do homem. E assim, a luta continua. Parece uma batalha de ponta a ponta. A garra de Shenbai e o soco de carne, contra as garras e a força de seu adversário. No entanto, ele fala mal de Shenbai, implicando que Shenbai não está mostrando seu poder, ou ele é apenas um péssimo e fraco oponente SSS. Shenbai diz que está usando seus poderes sem que o mafioso perceba, tal como o mafioso pensa que todos os atributos de Shenbai são substancialmente inferiores aos dele, exceto pela sua pretensiosidade. O mafioso começa de repente a tossir sangue. Ele olha para o seu quadro de estatísticas e vê todas as suas estatísticas a cair drasticamente a uma taxa de 2 a 3 unidades por segundo. Ele está basicamente a sofrer de um aficionado negativo. Shenbai elogia-o por ter um físico tão formidável que o vírus demorou tanto para funcionar. Em sua defesa, Shenbai diz, ele avisou o mafioso que estava usando suas habilidades. Agora que se divertiu, Shenbai começa a absorvê-lo, avisando-o para não desapontá-lo. Mais tarde,
só a garra do homem fica no chão. Pela primeira vez, Shen Bai derrubou um oponente de tão alta classe. No entanto, ele não pode adquirir suas habilidades dominadas. Há apenas uma baixa probabilidade de tal coisa acontecer. Ele só pode melhorar suas próprias habilidades e pode escolher ver memórias parciais da vítima. Os bônus de atributo do vírus da luz negra se transformaram em um utilitário mais ativo, tornando-se seu bônus de atributo base. Na mente de Shen Bai, é um feito e tanto. Ele verifica suas próprias estatísticas, um aumento de 30 pontos na força, um aumento de 20 pontos no espírito, e um impulso regenerativo de 100 pontos. Enquanto isso, suas estatísticas centrais também aumentaram em 50. Embora seja um pouco decepcionante que ele não tenha muitos inimigos formidáveis por um tempo, as pessoas normais com estatísticas abaixo de 5 agora são muito frágeis para ele. Shen Bai pega o brinquedo que o homem deixou para trás. Ele reflete sobre como o cara deve ter sido abençoado, carregando equipamentos, plantas e consumíveis de uma só vez. Shen Bai pensa que ele deve ter lutado através de zumbis mutantes para coletar equipamentos que até superou o seu próprio. A garra tem seus benefícios e até mesmo concede um projeto de grau C. O equipamento é do Shen Bai agora, mesmo que o sortudo se tenha esforçado para o conseguir. Ele sai para fora, onde Song Zikyun está esperando por ele, pensando o tempo todo quão longe ele está indo, de um fracote para o rank SSS, subjugando Song Zikyun e adquirindo equipamentos de alta qualidade. Esperar por monstros antes do apocalipse não o beneficiará mais, e assim ele decide se concentrar em se preparar para o advento do apocalipse. Seguimos para uma cena mais tarde na casa de Song Zikyun, onde ele está contando até o início do apocalipse. As meninas entram, tendo completado todas as tarefas atribuídas a elas por Shen Bai. Elas procuraram na zona da Vila Alta. Por isso, quando o dia do juízo final chegar, estarão prontos para limpar as coisas. Xu Xin, que também se juntou a eles, compilou uma lista dos recursos necessários para serem comprados. Song Zikyun é solicitada a ter tudo colocado em sua mesa e envia uma mensagem para o grupo de bate-papo, lembrando aos pioneiros talentosos que ter habilidades especiais não os torna invencíveis. Vemos então os rostos de todos os muitos dos despertadores, cada um contando para baixo. Estamos a chegar aos 10 segundos finais quando Shen Bai chama as garotas para se juntarem a ele nas enormes janelas, e assim presenciar o silêncio que está prestes a ser destruído. Em meros momentos vemos edifícios desmoronaram-se e a lua escurecer. Ouvimos a voz de Shen Bai a marcar o início oficial do apocalipse da Estrela Azul. Ouvimos Shen Bai falar como se estivesse a dirigir-se ao bate-papo 01, aconselhando-os de que os humanos sobreviventes irão evoluir e os evoluídos irão adquirir habilidades inatas com o potencial de crescer ainda mais. Mas outras raças e seres, também trazidos pela provação, terão as mesmas coisas. O apocalipse trouxe dificuldades, mas também se tornou um terreno de prova. Reinos secretos, fendas mundiais e incontáveis presentes estão à espera de serem descobertos. É uma oportunidade perigosa para todos. No entanto, Shen Bai de repente ouve outro som. Vem da ampulheta, que ligou-se. Ele não previu isto, e não quer que a ampulheta seja revelada a todos. Ele rapidamente instrui todos a sair da sala. Mas quando ele se vira, ele vê que todos estão congelados no lugar. Ele olha pela janela, aviões a meio do acidente, pessoas a meio da morte, congelados no tempo. De repente, um painel aparece diante de seus olhos. A ampulheta brilha, seus atributos agora totalmente exibidos. A ampulheta do tempo apresenta a opção por uma ligação de alma. Entre os atributos está uma habilidade de viagem no tempo, mas está em um resfriamento de 72 anos, fazendo Shen Bai perceber que foi isso que o trouxe de volta à vida. A ampulheta também exibe seu status ativo e pode lê-lo em voz alta sem alterar nada. Há também uma habilidade escondida com 1 hora para recarregar, o suficiente para trazer um sorriso à cara do Shen Bai. Momentos depois, todos descongelam e perguntam a Shen Bai o que ele ia dizer. Ele simplesmente lhes diz para ir e monitorar as áreas circundantes. Assim começar a limpar logo pela manhã. No dia seguinte, as meninas acordam para suas habilidades individuais inatas. Ao redor deles, quase todos se transformam em zumbis. Canção Zikyun ativa seu olho ametista, uma habilidade S-Rank que lhe permite transformar objetos em ametista ou iluminá-los com energia ametista. Aumenta o ataque, a defesa, o poder e a força mental. Usando, ela derruba vários zumbis com facilidade. As estatísticas dela permanecem extremamente altas, e os zumbis não são páreos para as habilidades que adquiriram agora. Da mesma forma, vemos Leng Xuan despertar como uma assassina de categoria A. Sua respiração torna-se invisível e indetectável, e sua agilidade e velocidade de ataque disparam.
ela também mostra suas habilidades, enviando ameaças com graça e precisão. Enquanto isso, Xuxin, que recebeu o soro, usa sua capacidade para ajudar sobreviventes a se recuperar. É uma capacidade do tipo de apoio, e ela aplica eficazmente para ajudar os que ficaram de pé. Vendo tudo isso, Shenbai está satisfeito como as meninas lidaram com as coisas. Ele deixa mais instruções para Laura, que já está satisfeita com os arranjos anteriores. Com isso, Shenbai prepara-se para um salto de poder e dá-lhes adeus. Aprendemos que nos primeiros estágios do Apocalipse, mudar de lugar para lugar foi incrivelmente difícil. Mas graças à sua velocidade notável, Shenbai agora dirige-se para a Universidade Jianshen City, porque em sua vida anterior, ele aprendeu que o primeiro sinal tinha aparecido lá. Ele tinha descoberto isso tarde demais naquela época. Desta vez, ele não cometerá o mesmo erro. Ele chega ao local exato que estava antecipando. Na sua mente, ele tem a certeza. Isto é o que todos os evoluídos precisam. O avatar de Deus desceu aqui. Ele consegue senti-lo. Assim como ele se prepara para agir, alguém o para por trás, elogiando-o por aperfeiçoar habilidades tão poderosas tão cedo no Apocalipse e propondo uma troca. Shenbai responde que seria uma honra, mas a figura, apresentando-se como comerciante, diz-lhe que não há necessidade de se sentir honrado, porque tudo o que ele quer fazer é simples comércio. Ainda assim, Shenbai sabe quem é. Ele ouviu falar do nome e respeita profundamente a generosidade da figura. Este é o deus do comércio, Lord Lado. Vendo que o garoto sabe bastante sobre ele, Lord Lado dá um presente de reunião, um cartão de ouro para a Câmara de Comércio dos Duendes. Shenbai percebe que Lord Lado é muito mais crédulo em comparação com sua vida passada, então ele decide continuar a lisonjeá-lo. Com base nisso, ele decide mostrar alguns de seus pertences para ele. Ele tem o Thundervalkyr Scroll, um item de grau S que manifesta o poder do relâmpago, canalizando de acordo com a vontade do usuário. Ele também tem o Reaper Stout, um item lendário que só pode ser possuído por alguém com experiência em armas. No entanto, este não é o tipo de coisas que Shenbai realmente queria falar com esse cara. Shenbai pensa no pergaminho e como na vida anterior, ele o tinha obtido deste mesmo deus. Ele logo admite que não pode pagar esses itens, o que faz todo sentido para os dias iniciais do Apocalipse. Lado incentiva a trabalhar duro para que um dia possa ter tais produtos à sua disposição. Shenbai expressa como ele ouviu que os deuses não podem interferir diretamente no Apocalipse e, em vez disso, precisa investir em evolucionistas. Shenbai afirma que o deus dos duendes, Lord Lado, pode beneficiar bastante investindo nele. Ouvir isso atordoou a Lord Lado, que aponta que para um mero humano mortal, Shenbai parece saber muito sobre o Apocalipse. Shenbai então traz o tesouro que Lado possui, cobiçado por todos os deuses, e sugere que seria um bom investimento para alguém como Shenbai. Lado não quer sofrer uma perda, mesmo que Shenbai seja um admirador dele. Shenbai não recua. Ele mostra abertamente todas as habilidades que possui. O SSS talento chama a atenção da Lado, peculiar e impressionante em comparação com tudo que ele já viu antes. Embora intrigado, Lado salienta que investiu em deuses mesmo abaixo do nível A. Só o talento não é o único determinante do sucesso. Em vez disso, ele dá a Shenbai uma missão, do deus dos duendes e do comércio. Esta missão é o preço do investimento final. Lado, reconhecendo o potencial de Shenbai, oferece-lhe uma moeda de ouro que ele pode usar para convocá-lo quando a missão estiver completa. Shenbai pede para ver o tesouro primeiro, e Lado revela uma configuração de dupla posse, onde duas habilidades podem ser melhoradas simultaneamente. Com isso mostrado, Lord Lado parte. Sem ele, Shenbai vê o que terá de fazer para se provar. Ele deve encontrar uma cópia especial de um reino secreto dentro da Universidade de Jianshen e derrotar uma criatura do interesse do Deus Goblin, extraindo uma parte do corpo como um presente para Lord Lado. No entanto, Shenbai não se lembra de nenhum reino como esse na Universidade de Jianshen de sua vida passada, o que significa que deve ser profundamente escondido. Agora, tudo o que ele tem de fazer é especular onde pode estar. Lord Lado tinha uma grande reputação na vida anterior de Shenbai, então ele sabe que vai manter a sua promessa. Mas esta tarefa não é algo que Shenbai possa explorar usando o conhecimento passado. A cena muda para o ginásio universitário, onde alguém bateu na maioria dos rapazes e agora está forçando-os a despirem e implorar para serem levados como escravos até que o grandalhão fique satisfeito. Quando os estudantes resistem, ele lhes oferece uma morte rápida. Até a namorada do grandalhão tenta impedi-lo, mas ele bate-lhe violentamente, mandando-a para um canto. Antes que as coisas aumentem mais, Shenbai chega. Ele avalia rapidamente a situação e pergunta, confirmando quem é responsável pela condição dos alunos espancados. Sem hesitação, ele materializa seu soco de carne e dá um golpe brutal para o cara como punição.
Não acaba aí enquanto os seus cúmplices entram, querendo um pedaço de Shenbai também. No entanto, torna-se claro que eles não possuem o mesmo nível de poder que o grandalhão Shenbai acabou de eliminar. O que se segue é um horrível banho de sangue, testemunhado pelos estudantes nas proximidades. Shenbai quer saber qual deles está associado ao centro médico. No momento em que ele pergunta, todos se espalham e entram em pânico. Disse que é estudante de engenharia civil. Outra diz que estudar idiomas. De repente, alguém aponta nervosamente para a namorada do valentão. Ninguém sabe por que Shenbai está aqui, e todos estão desesperados para evitar qualquer motivo para ele ter uma vingança. A garota, aterrorizada, implora pela sua vida, implorando para não ser morta. Ela alega que o seu único crime é ser uma garota com péssimos gostos. Shenbai ouve como ela realmente tentou parar seu namorado e até mesmo ajudou outros durante o caos. Reconhecendo isso, Shenbai instrui o resto a se mudar, afirmando que a garota vai ficar. Ele então dirige o grupo para Dongshan Villa. Os alunos estão atordoados. Zumbis enxameiam a cidade e o caminho à frente parece suicida. No entanto, Shenbai assegura-lhes que a maioria dos zumbis ao longo do caminho já foram tirados por ele, pois ele fez o caminho para a universidade. Ele lembra-lhes que, como sobreviventes do apocalipse, são evoluídos agora. Se eles não podem enfrentar seu medo e sair, então eles nunca estarão prontos para o que está vindo, quando zumbis e monstros se multiplicarão ainda mais. Eles partem com a instrução de que assim que chegarem à vila, devem mencionar o nome de Shenbai, e as pessoas lá irão acomodá-los. Enquanto isso, a menina, que também quer ir com eles, é dito que ela deve ficar para trás para ajudar Shenbai. A garota tem a impressão de que Shenbai quer algo muito mais dela. No entanto, Shenbai não tem tais intenções. Ele simplesmente quer informações sobre certas entradas e saídas do departamento médico. Shenbai diz que ela não lhe interessa em nada. Ele até a insulta com brincadeira, considerando onde o corpo dela poderia estar. Ela protesta furiosamente, alegando que não teve tais encontros que pudessem manchar seu nome. Sua reação traz um sorriso para o rosto de Shenbai. O que Shenbai realmente quer saber é o layout do departamento médico. Ela explica que no terceiro andar do prédio de pesquisa, uma área que só professores podem acessar, há várias amostras e informações relacionadas a bactérias e vírus. Quanto aos lugares escondidos, os únicos em que ela pode pensar são na casa Sr. Oishi. E no incinerador que parece uma garagem, permanece inexplorada. Logo, vemos tubos de teste, frascos, e um laboratório em grande escala que Shenbai considera um tesouro. Ele toma conta de 5 a 6 amostras, a maioria vírus da gripe, acrescentando à sua crescente coleção. Com tanta gripe, ele acha que vai precisar de muito poucos pontos para atualizá-la como uma habilidade, então ele tenta. O resultado surpreende. EW variou a habilidade, e para todos os atributos de um alvo, interrompendo qualquer momento do inimigo quando a habilidade é usada. Depois que atualizar o vírus influenza, ele ainda tem muitos pontos. Percebendo que o desafio de Apocalipse de Lord Lado não será simples, ele decide melhorar suas habilidades ainda mais. Suas habilidades passivas desbloqueiam e evoluem. Com o vírus da luz negra, ele pode agora agarrar-se às superfícies, o que aumenta o seu equilíbrio. Outra atualização aumenta sua concentração, melhorando a visão dinâmica e reflexos, dobrando seu controle sobre todos os músculos do corpo. Ele testa sua nova força, batendo numa parede, percebendo que pode quebrar a parede com o punho se aproximando de apenas milímetros de distância. Isto assusta visivelmente a garota. Ela estava exausta mais cedo, então Shenbai a estava empurrando para se mudar. Agora ela percebe que ele devia estar se segurando esse tempo todo. Shenbai não tem mais interesse em ficar lá. Ele decide ir em direção ao senhor. Na casa do Oshi, o edifício parece estar sem eletricidade, o que perturba a garota. Eles logo se deparam com um conjunto de portas duplas. Shenbai diz-lhe para se afastar, mesmo que ela esteja com medo de ficar sozinha. No entanto, ele sente uma espécie de portal. Parece a entrada de uma masmorra. Ao se aproximar, aparece uma janela de notificação, indicando que a masmorra é recomendada para os níveis 5 a 10. Ele aceita e entra. Se Shenbai conseguir limpar a masmorra, será um local permanente. Mas se ele não o limpar dentro de 2 dias, desaparecerá. Tudo faz sentido agora, porque ele nunca tinha ouvido falar desta masmorra fria escondida em sua vida anterior. Quando ele entra, monstros começam a se aproximar, com sua garra levantada e pronta para atacar. Embora existam 4 criaturas loucas de vários membros e zumbis vindo para ele, Shenbai tem a vantagem para a maior parte da batalha. Os monstros possuem movimentos formidáveis, mas são demasiado lentos em comparação com o nosso herói. Ele antecipa mais. No entanto,
o impulso não fica mais rápido para aqueles com movimentos melhorados, então ele simplesmente os tira sem aproveitar mais. Enquanto ele passa pelos monstros, ele adquire vários graus de pontos de experiência baseados em quais monstros ele derruba. A janela de notificação atualiza como ele melhora seus atributos, ganha pontos, e derruba todos, exceto um monstro. Ele chama o monstro em que Lord Lado está interessado, anunciando que ele derrubou todos os seus servos. Vendo que o monstro é um pouco tímido, tenta ajudá-lo sozinho. Vemos algumas máquinas grandes de onde um pequeno pedaço de carne sai. Embora seja muito pequeno e não deva ser de perigo, Shenbai sente que tem uma transformação e, assim, percebe que ele deve matá-lo muito antes que possa se transformar. Shenbai quer usar seu vírus da gripe evoluído, mas acontece que a habilidade não tem efeito sobre o alvo e, portanto, ele tem que esperar a transformação. O pedacinho de carne torna-se um monstro biomaníaco que vem até ele, atacando com força total e até mesmo experimentando Shenbai na mistura. No entanto, Shenbai tem super regeneração de velocidade, mas o monstro também. À medida que os dois se chocam, Shenbai pensa para si mesmo como ele não tem sido capaz de lutar em seu pleno poder desde que ele renasceu. Ele não quer ficar restrito por se tornar muito dominador, senão ele vai simplesmente parar de aproveitar o seu potencial, e assim quer usar este monstro como uma maneira de flexionar seus músculos, independentemente do dano. O monstro tem uma regeneração infinita. Como parece, o monstro pode ser imortal. No entanto, depois que 1 hora de combate, a regeneração torna-se muito mais lenta, embora ainda em progresso. A luta decorre por mais 1 hora, e o monstro é deixado em pedaços depois por Shenbai. A regeneração é demasiado lenta neste momento para ser considerado uma ameaça. 1 hora a mais e vemos que geralmente foi deixada ao seu tamanho inicial quando saiu como um pedaço de carne, embora muito menos viva. Vendo que sua regeneração essencialmente parou, Shenbai esmaga o monstro nível 8 para obter 10.000 pontos de experiência e ganha 2 pontos de atributo no processo. Shenbai ainda não baixa a guarda até que o conselho de notificação leia que o incinerador foi feito permanente, indicando que ele limpou esta masmorra. Ele também ofereceu a opção de carregar o vídeo dele eliminando o monstro. O pagamento de uma moeda de cobre pertenceria a ele como carregador. Enquanto isso, nem mesmo deixando sua identidade sair escondendo sua cara, ele deixa essa opção ir. E de repente vemos todos os seus seguidores no grupo de chat, especialmente na casa da Song Zekyun, a ver o vídeo. Seu grupo de bate-papo lê que Imperador Branco lançou os vídeos de nível 5-10 legais do incinerador. Todos em seu próprio lugar assistem a um espanto, alguns precisam atrasá-lo para entender a luta, enquanto outros estão animados, e alguns acham que é impiedoso. Ele recebe muitos elogios e comentários sobre o chat. Enquanto isso, na masmorra, ele está parcialmente devorando o mutante complexo, recebendo 300 pontos de evolução do vírus da luz negra. Estes pontos são diferentes dos outros pontos virais, e ele só pode usar os pontos disponíveis para melhorar as suas habilidades e habilidades do vírus da luz negra. A velocidade de recuperação subiu 300%, onde também pode regenerar um membro cortado. Isto se torna sua habilidade passiva que ele não pode desligar. Isto é basicamente uma habilidade nível A para ele. Mas agora que isso está feito, Shenbai está interessado em ver o que o chefe de nível pesadelo brotou. Ele recebe um grande número de itens, com um rolo profissional biodemônio do nível A que tem prós e contras, uma essência genética que é praticamente como um bônus de habilidade, que ele bebe imediatamente. Há também uma peça de roupa que ele não consegue entender chamada pele sem rosto que pode ser usado para melhorar a forma do corpo por desgaste prolongado e pode mudar a aparência. Ele também recebe muito mais itens comuns que podem ser usados sob armadura e um livro de habilidades que pode melhorar a atividade celular, mas é inválido para ele e ele decide trocá-lo na caixa de bate-papo mais tarde. Ele pensa para si mesmo que está na hora de partir como tudo que ele tem a fazer é entregar o deus duende a parte do corpo do monstro-chefe. Ele acha que a masmorra era muito menos profunda do que tinha previsto, de tal forma que ele foi capaz de completá-lo em um dia. No entanto, quando ele está prestes a sair, algo se passa na sua cabeça. Ele acha que não pode ser simplesmente que o deus duende lhe deu um alvo sem rumo como este calabouço. Ele está em conflito entre a ideia de saber se esta masmorra secreta, um membro da criatura, ou talvez ele próprio fosse o alvo que Lord Lado queria. Enquanto se separava dele, Shenbai ouviu Lord Lado murmurar que Shenbai, como a colheita para aquele dia, foi bastante satisfatório. Shenbai rapidamente pensa em verificar o calabouço mais uma vez, como ele pode ter perdido algo. Ele verifica o interior do incinerador, que parece regular. Ele verifica o tubo, o que é definitivamente algo estranho, já que o comprimento do tubo excede a altura do quarto quando Shenbai entra. No entanto, também tem um beco sem saída.
Ele só toca nele, pensando que o cano pode não ser a chave. De repente, um rosto se materializa fora da parede final. Os reflexos de Shenbai fazem efeito. No entanto, ele descobre que é realmente uma máscara que pode ser recolhida como um item. Não há descrição na janela de notificação, e é provavelmente um item de classe SSS associado aos deuses. Este parece muito mais provável de ser o item que Lord Lado quer. Ele pensa para si mesmo que isto é definitivamente algo que ele gostaria de armazenar. Na cena seguinte, vemos ele sair da masmorra com a garota esperando, que já viu seu vídeo e comentários sobre sua força inacreditável. O preço para ver o vídeo era uma moeda de cobre. Shenbai pensa em quantas moedas pode ter ganho. A janela de notificação mostra uma grande quantidade de 869 moedas de ouro, 93 moedas de prata e 15 moedas de cobre. Isto significa que muitas pessoas têm estado a ver o seu vídeo, mas por alguma razão Shenbai não está feliz. Ele precisa de 1000 moedas para desbloquear o armazenamento, algo protegido pela vontade do universo. Assim, para carregar os objetos sem ser notado, ele precisaria desse depósito, mas ele deve esperar até se encontrar ao duende. É de noite, e embora a garota sugira que vão para o acampamento Danshan Villa, não é seguro. Ela sugere alguns hotéis a uma curta distância da universidade onde eles podem passar a noite. No hotel, a garota está a experimentar vários fatos para seduzir Shenbai. No entanto, ele acha a maioria infantil. A garota, no entanto, encontra uma fantasia em particular com uma cauda de raposa, recebendo o interesse de Shenbai afinal. Mais tarde uma notificação chega dizendo que ele adquiriu 1000 moedas. Isso significa que ele pode acessar o armazenamento protegido pela vontade do universo. Ele logo se certifica de que a máscara foi armazenada dentro do armazenamento, e assim ele passa para a próxima parte da missão. Atirar uma moeda dourada para uma parede. Isto cria um portal, invocando o deus dos duendes e do comércio, Lord Lado. Havia um conselho famoso da vida anterior de Shenbai sobre Lord Lado. As emoções também têm trocas ao lidar com o duende. Lord Lado tende a compensar emoções e sentimentos também, desde que ele veja alguém como valioso em primeiro lugar. Assim como Shenbai pensa nisso, o duende e o deus do comércio aparecem, elogiando o garoto por ter feito sua tarefa tão rapidamente. Para mostrar, Shenbai apresenta um membro do monstro que derrotou na noite anterior. No entanto, o deus rapidamente percebe que levou um dia inteiro para convocá-lo. Ele questiona se Shenbai quer o pergaminho do tesouro, mas Shenbai acrescenta peso emocional ao momento, apontando que Lord Lado enviou para uma masmorra de pesadelos sem qualquer aviso. Sem o nível de experiência dele, pode ter significado morte. Lado está ciente disso e considera-o parte do teste. Afinal, o tesouro só deve ir para alguém que tenha provado que vale a pena. Como recompensa, Lado permite que Shenbai escolha entre seus melhores presentes de nível B ou menores e informa que a próxima tarefa será a rodada final. Shenbai seleciona o rolo de recuperação Blueprint, que o deus ordena que ele tome. Para a tarefa final, ele tem que adquirir 2 rolos profissionais nível SSS. Shenbai reclama que esta é uma tarefa extremamente difícil, mas a moeda de troca do lado é que o objetivo final, o verdadeiro prêmio, é o seu bem mais valioso. A menos que ele ganhe cada centavo, o lado se arrepender seria de o ter dado. Embora eles tenham um entendimento, e mesmo que o SSS classificação está além do que a maioria dos deuses nascem com, considerando o lado ele mesmo começou com uma profissão nível A, Shenbai aceita o desafio. A cena muda para um rato gigante causando estragos na cidade. Suas estatísticas excedem muito as dos humanos evoluídos. Song Zekiel e Ling Xuan estão investigando das sombras. O rato é muito maior do que o último que encontraram. Independentemente do seu próprio dom, os seus atributos são 3 a 4 vezes superiores, o que significa que eles não conseguem lidar com isso. Enquanto falam em manter a discrição, o rato sente e lança um ataque. Eles escapam por pouco. Assim que se prepara para atacar novamente, alguém cai do céu, dando um forte golpe na cabeça do rato. Shenbai voltou ao campo de batalha. 2 rapazes novos são acompanhados com as meninas, recém-acrescentados ao esquadrão. Ele ordena que Ling Xuan chame os homens para limpar a área e compensar todos pelas suas perdas. Enquanto isso, ele pediu a Song Zekiel para acompanhá-lo para discutir a situação. Na vila, eles falam sobre como depois dos zumbis terem sido liberados, os ratos gigantes começaram a aparecer do lado leste. 6 dos armazéns da Song Zekiel foram destruídos, com mais de 100 vidas perdidas em danos colaterais. Ela até tem uma lista das baixas e perdas para mostrar Shenbai. Aproveitando a gravidade da situação, ele assume a responsabilidade de lidar com a ameaça e diz a Song Zekiel para descansar um pouco.
Antes de partir, no entanto, ela quer apresentá-lo a alguém chamado Qin Linjiu, que foi resgatado e trazido para a vila. Ela quer o servir Shenbai e tornar-se um do seu povo. Shenbai diz a Song Ziqian que ela pode sair enquanto Qin Linjiu pode ficar. Qin Linjiu é um estudante de direito, e Shenbai está curioso para ver o quão bom um advogado de língua afiada pode ser. Ele solicita que ela mostre suas habilidades. Uma conversa de mais tarde sugere que os dois se divertiram, e depois que elogiá-la por seus métodos na cama, Shenbai caminha até as janelas francesas para ter a vista de Dong Shan. Ele chama Qin Linjiu para mostrar-lhe as regiões da cidade. Ela se aproxima dele com um sorriso sedutor, pronta para satisfazê-lo mais uma vez. Ela logo percebe que sua habilidade de foco Begrad estava toda destinada a um único exame que Shenbai lhe pedirá para fazer. Shenbai rapidamente a reorienta, mostrando-lhe as vizinhanças, a área residencial da colina e o bairro de montanha inferior. Shenbai pede que ela crie regras específicas para as diferentes áreas. Ele quer que ela desafie seus instintos práticos. Assim que tiverem isso, voltam a ser brincalhões, esquecendo completamente o medo que os assombrava minutos atrás. Shenbai vai em silêncio até a saída, de onde especula que todos os ratos mutantes vêm. Ele também se prepara para lidar com uma camada de rato quando entrarem no esgoto. Ele trouxe homens com ele para que eles possam se tornar a espinha dorsal da área da vila e proteger todos, mesmo quando Shenbai não estiver por perto. Os homens se curvam diante de Shenbai, ajoelhados em sinal de respeito ao seu mestre. Shenbai gosta da ideia de ser um mestre, mas em vez disso, ele pede para ser chamado de irmão. Ele coloca os pés no riacho, caminha em direção à entrada, e quebra a gaiola de aço usada para a triagem. Shenbai olha para o quadro de notificação e nota que o anfitrião especial do esgoto de omissão foi contratado. Ele pergunta a seus companheiros se eles veem isso em seu quadro de notificação também, e todos eles começam a cair de acordo com os detalhes que precisam matar todos os ratos mutantes e descobrir a fonte. Outros se concentram nas recompensas, o que acaba garantindo que todos estejam na mesma página. Com tochas na mão, eles entram na sala escura. É sossegado, mas só no início, quando um exército de ratos se aproxima deles. Shenbai tem suas garras zumbis prontas, dando a todos um aviso inconfundível. Ele corta através dos ratos e pede a todos que continuem verificando os corpos, enquanto ele adquire a capacidade de pele do rato no processo. Eles passam a revistar os corpos, um a um, em busca de algum sinal de vida. Descobrimos que eles passaram por 16 diferentes seções do gasoduto em questão de momentos, limpando a maioria deles imediatamente. Eles percebem a aproximação de outro rato. Shenbai se senta afastado, pedindo a Song Ziqian que observe primeiro e ataque em seguida. Ela olha com horror ao seu rosto, percebendo que o rato que está prestes a atacá-la é uma besta mutante de nível 7. É basicamente um monstro-chefe. Antes que ela possa até mesmo tentar ver alguns de seus atributos, o rato está muito perto de Song Ziqian, e Shenbai interfere com suas garras grandes para tirá-lo do caminho. Ele tem botas de praga, proteção contra veneno e um impulso nos atributos que o fazem pronto para a batalha. Ele se equipa com aquelas botas, que espalham um medo palpável em quem as veste. Shenbai instrui-os a seguir em frente para descobrir a razão da origem da mutação. Gradualmente, eles já vasculharam os esgotos 5 vezes, com Shenbai adquirindo mais e mais vírus enquanto ele caminha. Ele percebe que os vírus que ele adquire em cada ponto subsequente não estavam lá mesmo antes de as provas terem começado. A qualidade dessas doenças é tal que até mesmo os novos evoluídos são suscetíveis a elas. Com essa revelação, ele percebe que a fonte de mutação deve estar localizada nas proximidades. Logo, ele pede a todos que o espere, pois segui-los daquele ponto em diante teria consequências. Ele acha que o fluxo do vírus aumentou drasticamente e só pode imaginar o caos que seria quando chegasse à fonte. Ele sente um arrepio ao imaginar que está na fossa de vírus. À medida que ele se aproxima, vê um cadáver, provavelmente a fonte que o conselho de notificação havia instruído. Examinando o cadáver, deduz da concentração do vírus que o rolo agarrado em sua mão deve ser a fonte da praga. Agora que ele está suficientemente perto, o pergaminho é claramente visível, mas quando ele o abre, nada acontece. Sem painel de notificação. Silêncio. Tudo que vê é uma mensagem gigante do culto da praga, declarando que seu sumo sacerdote se sacrificou para simbolizar a chegada de seu novo Deus profetizado, aquele que se levantaria das cinzas dos deuses antigos. A mensagem fala dos dons divinos que desceram do alto, ultrapassando os limites humanos e permitindo que seus espíritos continuem a viver para sempre. Shenbai, intrigado, percebe que nunca ouviu falar deste culto na sua vida anterior.
A revelação apanha-o completamente desprevenido, mas ele decide não se deixar distrair por ela por enquanto. Ele continua a observar todos os vírus que pode, pois reuni-los aumentaria suas habilidades para um nível sem precedentes. Mas, à medida que começa a absorver, sente que seu corpo reage vigorosamente a ele. Consequentemente, a janela de notificação abre-se para ele, mostrando-lhe que ele completou a missão de esgoto e informando que ele é agora o portador do selo da praga. Ele agora recebe uma missão chamada Plague Cult, que tem um nível de dificuldade SSS. Ele é instruído a encontrar Amagires do culto da praga e testá-los. O objetivo inicial desta missão é encontrar um Plaguebringer. Ao ler isto, a mente dele começar a pensar várias coisas. Ele pensa que tem que ter calma. Agora ele pode ser qualificado para enfrentar o Hello Easy. Logo a masmorra se abre na frente dele. Ele quer entrar, mas primeiro tem de se examinar. É uma masmorra com um nível de dificuldade infernal. Levaria um mês para a masmorra gerar. A dificuldade normal varia do nível 1 ao nível 10, com um limite de 3 entradas por dia. Após a fase de desenvolvimento, vemos uma cena onde Song Zikyun está verificando a masmorra, pensando sobre isso. Shenbai vem por trás, reconhecendo-a como uma candidata perfeita para entrar. Poucos minutos depois, outros evoluídos chegam para se juntar a eles, e Shenbai lhes instrui que a masmorra não é tão espaçosa. Não deve entrar um grupo maior que 4 a 8 pessoas ao mesmo tempo. Ele lembra-lhes que viver através da masmorra é a prioridade sobre o saque que pode ser recolhido. Ele quer que seus seguidores cresçam muito em termos de habilidades inatas, para que ele entrasse com alguns deles, mas seja geralmente passivo, deixando-os lidar com tudo até que seja necessário para ele intervir. Ele então pede a todos que se juntem ao grupo de bate-papo do Imperador Branco. O número de Shenbai entre os evoluídos S também é 001, o que choca Song Zikyun e Song Jie por um momento. Ele diz-lhes que é simplesmente a ordem em que todos evoluíram. Song Jie está um pouco confusa porque ela não é convidada, e Shenbai lembra-lhe da discussão onde ela se mijou enquanto enfrentava zumbis. Ele não pode arriscar tê-la no que considera seu harém. Song Jie afirma que ela não é mais aquela menina e cresceu desde então. No entanto, Shenbai não pode simplesmente acreditar em sua palavra e pede-lhe para entrar na masmorra e provar-se. Dentro da masmorra, vemos ratos gigantes vindo para o grupo que entrou. No entanto, a jovem Song Jie está profundamente motivada para superar isso sozinha e mantém todos para trás enquanto ela avança para cuidar dos roedores gigantes. Shenbai percebe que ele nem sabe quais são os talentos de Luli e de Song Jie depois que eles se tornaram evoluídos. Luli pode manifestar ilusões para criar fantasmas desencarnados, onde sua imaginação é o limite. Enquanto isso, a habilidade de Song Jie é uma aptidão natural C-Rank que acelera o crescimento da experiência e proficiência pela metade. Ele acha a habilidade de Luli é muito superior a Song Jie em batalha. No entanto, como ele fala, Song Jie já cuidou dos ratos gigantes, que são muito mais formidável do que simples zumbis. Shenbai descobre que ela é realmente apaixonada por isso, e assim a aceita como digna de ser uma parte de seu harém. Embora leve um golpe no ego dela, Song Jie não está mostrando muita ansiedade. Shenbai sabe como jogar este jogo também. Além disso, a mãe de Song Jie, Song Zikyun, entra na mixagem, revelando que Song Jie ficou chateada quando Kim Min-gil foi apresentada a Shenbai, como ela queria ser apresentada em seu lugar. Vendo ela ser aceita, com o número 10.261.521 juntar-se ao palácio do Imperador Branco. Vendo isto, Song Jie corre e foge anunciando que vai cuidar dos outros monstros. Enquanto ela sai, Song Zikyun sente que uma vez que eles estão de volta à mansão, Song Jie certamente vai se referir a ele como seu pai. Song Zikyun parece entender que em um mundo tão confuso como este, sua filha pode usar alguém como Shenbai para ser seu pai. Nós nos mudamos para o banheiro de uma suíte de luxo em um hotel, onde uma garota está se divertindo em uma banheira quente, agradecendo ao líder do grupo em sua mente, Shenbai, por dar as dicas necessárias para passar por esta vida. De repente, ela recebe uma notificação de que Shenbai limpou uma masmorra de esgoto, e nós a vemos rapidamente sair para assistir toda a ação. O vídeo vale 10 moedas de cobre, e a garota acredita que vai à falência a este ritmo. Ela parece um pouco com raiva pela quantidade de garotas que o cercam. Passamos para outros evoluídos também observando em seus próprios lugares de facilidade. A maioria avança a luta dos subordinados para ver o que o Shenbai está fazendo. Um dos espectadores é um S-Ranker, juntamente com seus amigos, e o chefe acaba por ser uma besta nível 10 que Shenbai tira em apenas um tiro. Os amigos do S-Ranker estão muito confusos sobre como Shenbai pode ser poderoso, considerando que ele não está mostrando nenhuma habilidade especial. Mas o S-Ranker assegura-lhes que ele é muito mais poderoso do que ele, porque ele derrubou o monstro dentro de um instante de contato.